publicano, eu ocupava, um cargo que a maioria de vocês com certeza gostaria de ocupar nos dias atuais. Um cargo público. Eu era profissional público, eu trabalhava para o governo. E nesse meu ofício, eu trabalhava para o Império Romano. Eu trabalhava para aqueles que oprimiam o meu povo, para aqueles que extorquiam o meu povo. E eu trabalhava mais especificamente dentro da área da coletoria de impostos. Eu era cobrador de impostos. Então você sabe, uma pessoa que é cobrador de impostos, normalmente é aquela que você não quer ver de jeito nenhum na sua frente. Nós, os publicanos, não éramos muito bem vistos na sociedade, principalmente pelo povo judeu. Por quê? Porque nós éramos desonestos. Nós, muitas vezes, além da desonestidade, agíamos com violência para poder extorquir dinheiro e roubar, mesmo que fosse através de meios legais, tá? O que a gente fazia era de forma legal, mas a gente roubava, extorquia e violentava o nosso próprio povo. As viúvas, os pobres eram os que mais sofriam. Eles eram os que mais pegavam na nossa mão. Havia inclusive dentre nós alguns que, além de roubar o povo, ainda lesavam até o próprio governo. Tinha aqueles que escreviam relatórios falsos e aceitavam suborno e propina. Essa era a nossa vida. Era assim que nós vivíamos. Nós que éramos desse grupo da sociedade. Por esses e outros motivos que eu compartilhei, que eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês, desses outros motivos, nós, publicanos, nós fomos classificados pela população, pelo povo, no mesmo nível das prostitutas e dos piores bandidos da sociedade. Nós éramos considerados como um desses, uma ralé, um povo desprezível, um povo miserável, que não era digno nem da misericórdia de Yahvé, de Jeová. Assim éramos nós, no meio daquele povo. Meus queridos, a minha profissão me deu muito dinheiro. Eu me tornei uma pessoa rica. Eu tinha muitos, vocês podem ver pelas minhas vestes, não são vestes comuns, não são vestes de pessoas comuns da sociedade. Mas eu não era feliz. Eu não tinha felicidade. Sabe por quê? Eu até tinha dinheiro para participar de festas. Eu podia estar nas reuniões da mais alta sociedade, romana ou judia. A judia nem tanto porque o meu povo me rejeitava, então eu não tinha como participar dessas festas. E os romanos me consideravam uma ralé, simplesmente alguém que servia para os propósitos de Roma. Então o que eu fazia? Nada, eu ficava em casa. Porque se eu saísse na rua, eu podia ser linchado pelo povo. Se eu fosse para as festas, eu não seria recebido. De que adiantava ter todo aquele dinheiro se eu não podia usufruir daquilo que eu tinha? Devido a essa minha profissão, essa profissão que eu escolhi para mim, porque fui eu que escolhi, não foram os romanos que me chamaram. Eu me ofereci, eu cheguei para eles e falei: eu quero trabalhar como coletor de impostos. Por mais que eu quisesse ter uma vida social normal, como todo mundo, eu não podia, pois era constantemente ameaçado por ser considerado pelo meu povo um traidor da minha nação. Eu jogava contra o meu time,
como diz na linguagem de vocês hoje. Eu era aquele que extorquia meu irmão para dar para o meu inimigo. Eu tirava daquele que era da minha família para dar para aquele que queria acabar com a gente. Eu era completamente desprezado. Eu vivia à margem da minha sociedade, mesmo tendo todos os recursos possíveis. Eu vivia à margem da minha sociedade. Eu acredito que aqui no meio de vocês que estão me ouvindo, possa ter pessoas que se sintam assim também. Tem dinheiro, mas não consegue comprar a felicidade. Tem uma vida boa, mas não consegue usufruir das coisas que essa vida oferece. Tem uma família linda, mas não consegue dar valor à família que tem. Tem irmãos que te amam numa comunidade cristã, mas não consegue viver na comunhão com esses irmãos. Eu era assim. Eu não podia ir para a sinagoga. Eu não podia estar nas festas. Eu não podia participar das coisas, porque eu simplesmente escolhi. Foi uma escolha. Foi uma escolha que eu fiz. Mas num determinado dia, tudo isso mudou. Estava eu na minha coletoria de impostos, como todos os dias eu fazia. E todos os dias eu via um homem passar de um lado para o outro. Esse homem me chamava a atenção e por vezes quando via que ali o movimento na coletoria não estava tão grande assim, eu saía e ia para lá, mesmo que de longe para ver o que aquele homem estava fazendo, quem era aquele homem. Sabe por quê? Jesus e eu morávamos na mesma cidade. Então, dessa maneira, eu havia encontrado com ele várias vezes, em vários momentos, seja caminhando, seja ele passando ali na frente do meu local de trabalho, ou seja, de vez em quando eu saindo às escondidas ali, quando o soldado romano se distraía, eu saía para ir ver aquele Jesus pregando, ele ensinando as pessoas, ele curando pessoas, ele expulsando toda a casta de demônio que existia, e as pessoas saindo felizes, alegres, sorridentes, mas elas não tinham dinheiro e aquilo me incomodava, porque eu olhava para elas e falava: essas pessoas não têm nada, eu ainda tomo o que elas têm e elas conseguem sair felizes. Certa vez eu até ouvi de longe assim, é claro, não podia chegar lá perto, Jesus proferindo de seus sermões. Por diversas vezes, depois que eu ouvi as palavras de Jesus, por diversas vezes, eu me peguei refletindo, pensando naquilo que ele havia falado, naquilo que ele havia explanado ali, para aquela multidão, para aquele monte de gente que aparecia para ouvi-lo na sua casa ou na casa de um dos seus amigos. Eu pensava na autoridade que ele tinha. Que homem maravilhoso! Ele pregava, ele falava com uma autoridade que aquilo me incomodava, aquilo acendia um fogo dentro do meu coração. E eu ficava assim: quem é esse homem? Por que eu estou sentindo isso dentro de mim? Por que quando ele fala, queima dentro de mim? Eu até por alguns momentos desejei me tornar discípulo dele, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da minha condição social. Eu era rico. Os judeus, minha família, meus irmãos não me aceitavam. Como que eu ia chegar lá e me oferecer para ser discípulo daquele homem? A chacota sobre a minha vida ia aumentar ainda mais, porque eu nunca fui um religioso.
Então eu desistia, eu me acomodava. Mas todavia, jamais imaginei que um dia isso seria possível. Eu ficava pensando, eu quero ser, mas ao mesmo tempo eu via aquele homem e eu falava assim: esse homem não vai me aceitar, ele é um judeu também. Quem esse homem vai chegar para mim e falar assim: quem é você para vir aqui atrás de mim querendo ser meu discípulo? E o medo da rejeição muitas vezes me impediu de chegar até ele. Esse medo de ser rejeitado, de ser maltratado, de ser escorraçado na presença dele. Ele era um rabino de Deus. Me impedia de chegar até ele. Entretanto, meus queridos, o terreno já estava preparado. A boa semente caiu em terra fértil no meu coração. Aquela semente que ele havia plantado diversas vezes, mesmo sem saber, aquela semente caiu no meu coração. E ela começou a brotar, ela começou a germinar. E bastou um convite de Jesus. Bastou apenas um convite de Jesus. Bastou ele passar na minha frente, olhar para mim e dizer: filho, segue-me. Naquele momento eu perdi as forças, eu perdi tudo. Quando eu vi, eu já estava em pé diante do meu Senhor. Eu larguei tudo. Eu abandonei tudo que estava ali. Eu fechei meu caderninho de cobranças. Eu arrumei minhas anotações. E eu juntei tudo e eu saí correndo e eu me coloquei diante dele. Naquele dia, quando ele passou pela minha cabine de coletoria e olhou para mim com aquele olhar terno e profundo e me estendeu a sua mão e me disse: segue-me. Naquele dia eu não resisti. Naquele dia eu não pude fazer mais nada. Tudo dentro de mim se estremeceu e, sem hesitar, fechei meu caderno, guardei minhas coisas e segui a Jesus. Os soldados vieram atrás de mim, tentando me puxar, me trazer de volta, querendo entender o que estava acontecendo, e eu não sabia explicar. Eu não conseguia explicar para aqueles homens o que estava acontecendo dentro de mim, que me movia naquele momento. Eu só sei que eu queria seguir aquele homem, que eu queria deixá-lo nunca mais. Naquele momento, meus queridos, eu esqueci até que as pessoas me odiavam. Eu esqueci até que eu era um ser desprezível pela sociedade. Eu esqueci que aquelas mesmas pessoas que me odiavam, que me desprezavam, estavam todas ao meu redor, me espremendo, seguindo Jesus também. Porque todos tinham o mesmo objetivo, todos tinham o mesmo propósito. Todos queriam sentir aquilo que eu estava sentindo, ou pelo menos entender aquilo que estava acontecendo dentro dos seus corações. Em gratidão, então, naquele dia, eu convidei Jesus para entrar na minha casa. Naquele dia, eu falei: mestre, o senhor tem algum lugar para comer esta noite? E ele falou: se você me convidar, o lugar já está reservado, com certeza. E eu falei: então o convite já está feito. Será hoje à noite na minha casa. Eu posso convidar os meus amigos. E Jesus, com todo o amor, olhou para mim e disse: convide quem você quiser. A casa é sua. Eu sou apenas um convidado para estar ali com você. E naquele dia, meus queridos, eu convidei todos os meus colegas cobradores de impostos.
eu queria que eles sentissem no coração, dentro da alma deles, aquilo que eu também estava sentindo. Aquele fogo queimado. Bom, eu não sei o que Jesus pensava naquele dia, naquele momento, quando ele passou e me chamou. Eu não sei qual era o objetivo dele, não sei o que ele queria. Também não fiz nem questão de perguntar. Tamanha a alegria e o sentimento que me envolvia. Eu vou perguntar para quê? Não, deixa a coisa acontecer. Mas acredito que Jesus ele gostaria só de ter alguém como eu. Alguém da minha classe social, desprezível, miserável, odiado, junto comigo. Eu acredito que ele só queria isso. Porque até hoje também ele nunca me falou por que ele me queria do lado dele. Mas uma coisa eu entendi naquele dia. Eu entendi claramente como a graça de Deus ela é acessível a todos os homens. Meu irmão em Cristo, que também foi perseguidor da igreja, que enfrentou todas essas coisas, ele anotou isso aqui que eu falei para vocês agora, numa das cartas que ele escreveu a um jovem pastor chamado Tito. Ele colocou que a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, e eu sou um desses. Amém. E eu acho que era isso. Quando Jesus me chamou naquele dia, quando ele olhou para mim com aquele olhar de ternura, com aquela mão estendida na minha direção, ele estava dizendo para mim exatamente isso: meu filho, não importa o seu estado, não importa a situação em que você se encontra, não importa o que você fez na vida, qual pecado você cometeu na vida, a única coisa que importa é que eu te amo, é que eu te amo, e que Deus, meu Pai, Ele está acessível a você também. Ele quer que você também entregue a sua vida para Ele. Porque essa situação da qual você vive hoje, de odiado, de desprezado na sociedade, Ele pode mudar. Naquele dia eu não tive dúvidas. E aí, meus queridos, não pensem vocês que só agora, nesse momento, eu tomar a minha decisão de seguir Jesus. Não. Na verdade, essa decisão já estava sendo tomada há algum tempo, desde quando eu comecei a ver aquele homem passar. O seu testemunho, a sua forma de agir, aquilo que ele mostrava para mim, mexia comigo. As suas palavras inundavam o meu ser. E aquilo fazia com que eu me sentisse sujo diante de Deus. Mais uma vez eu quero citar meu irmão Paulo. Paulo era um homem muito sábio. E eu louvo a Deus porque Jesus alcançou aquele coração também. Porque nós passamos uns apertozinhos com ele. Tivemos que correr muito, nos esconder muito por causa de Paulo. Mas como o próprio Paulo diz, ele era um vaso precioso para o Senhor. E ele nos disse o seguinte, numa carta que ele escreveu à igreja que está lá em Colossos, ele disse: visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Quem sou eu agora? Depois que tive esse encontro com Jesus, eu sou este homem que Paulo escreveu aqui nesse texto. Eu sou este homem que deixei minhas vestes sujas e me vesti do novo, daquilo que o Senhor tem para mim,
daquilo que o meu Cristo me proporcionou. Minha vida nesse tempo aqui, ela também já tinha uma devoção, por mais que você ache que eu não era religioso, porque eu não seguia a religião judaica, mas eu tinha a minha devoção, e a minha devoção era o meu dinheiro. O meu Deus era Mamon. A minha devoção estava em recolher os impostos dos meus irmãos e me satisfazer na situação em que eles se encontravam. Meus propósitos eram egoístas. Mas agora, depois que Jesus entrou na minha vida, depois que eu senti, depois que Ele entrou na minha casa, depois que Ele comeu comigo, que Ele ceiou comigo, hoje, meu trabalho não é mais recolher impostos das pessoas. Meu trabalho agora é recolher almas para o reino dele. Meu trabalho agora é levar outros ao conhecimento de que há salvação em meu Cristo, visando assim a glória do próprio Deus. Vem também com uma satisfação que agora eu sinto na minha própria alma em fazer esse serviço. Eu não me satisfazia em cobrar impostos, mas hoje eu me satisfaço em ganhar vidas para Jesus, em levar outros ao conhecimento do Senhor, porque é muito mais precioso uma alma do que todo o dinheiro do mundo para o meu Deus. Antes eu distribuía as riquezas para o governo humano. Eu colhia das pessoas e distribuía para o governo, mandava tudo para lá. Hoje, através do meu trabalho, hoje eu distribuo benefícios aos homens, ao ministrar-lhes sobre meu Jesus. Amém. Hoje eu trago a eles esperança e um amanhã, porque Jesus nos prometeu isso. Hoje eu distribuo alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, porque o Senhor mudou o meu coração, a minha mente e a minha vida. Amém. Por isso, meus queridos, após a perseguição instaurada por Roma aos cristãos lá em Jerusalém, nesse período eu tive que deixar Jerusalém. Como meus irmãos, os demais apóstolos, os outros discípulos do Senhor, nós tivemos que sair fugidos daquele lugar. Mas o fato de sairmos fugidos da nossa casa, do nosso lar, do meio dos nossos parentes, não nos impediu de pregarmos e anunciarmos o Evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Nesse período, eu fui parar na Etiópia, e lá eu vivi até os últimos dias da minha vida. Ali eu passei todo o resto da minha vida. A Etiópia, para quem não sabe, fica ali na África, abaixo do Egito, próximo à Arábia Saudita e Iêmen, próximo ao Golfo Pérsico. Eu fui para aquela região ali, na África, para pregar o Evangelho do meu Senhor e Salvador. E neste tempo em que eu estive ali na África, eu decidi então registrar em um livro. Eu decidi registrar em um livro os feitos daquele que mudou a minha vida. Está aqui, nesse livro que vocês carregam aí hoje. Um dos livros aí foi eu que escrevi, e nele eu contei tudo que Jesus fez na minha vida e como Ele mudou a minha vida. Isso eu fiz
isso com o objetivo de que através dessa minha experiência e testemunho, eu pudesse também mudar a sua vida para sempre. Amém. Privilégio que o Senhor Jesus me deu de escrever um livro e registrar nele tudo aquilo que Jesus fez nessa terra. E uma das coisas mais magníficas que eu tive o privilégio de escrever, e foi logo após a minha conversão, foi logo após o meu primeiro encontro com o Senhor, eu tive o privilégio de escrever por inteiro o sermão da montanha do meu mestre. E através deste sermão, eu tenho guiado a minha vida, eu tenho conduzido os meus atos, eu tenho conduzido a minha fé. E deixo também esse sermão para você hoje, para que você também possa ter através deste sermão a sua vida mudada para sempre. Para encerrar então, meus queridos, o meu testemunho desta noite, o que me sucedeu ilustra como Cristo transforma uma vida. O que aconteceu comigo mostra para você como Cristo pode mudar também a sua vida, como Ele pode tirar você do lado do lamaçal do pecado e colocar no lugar de honra, como Ele pode tirar você lá do lugar mais desprezível e colocar no lugar mais alto. Sabe por quê? Porque Ele disse que eu e você somos luz deste mundo. Nós não somos algo para ficar escondido. Nós somos a luz do mundo e fomos criados por Ele, fomos resgatados por Ele para estarmos no lugar mais alto, para que todos aqueles que estiverem perdidos possam também encontrar o caminho. Ele também disse que nós somos o sal da terra, e o sal da terra ele é para salgar a vida das pessoas, para temperar a vida das pessoas, para fazer com que as pessoas que estão com a sua vida tão sem graça possam ter agora um sabor maravilhoso, o sabor de Cristo Jesus. Jesus pode transformar a sua vida como fez comigo. Sabe por quê? Quando o indivíduo responde ao chamado de Jesus, aquele segue, tornando-se assim então um discípulo genuíno, conforme o próprio termo subentende, porque tem muita gente que segue Jesus, mas não estão com Jesus. Tem muita gente que vai atrás de Jesus porque quer só os milagres dele. Eu contemplei muito disso. Eu vi muitas pessoas chegarem até Jesus, irem até Ele porque queriam somente os milagres, queriam as curas, queriam ser libertos. Poucas pessoas tomavam decisão de realmente se tornarem discípulos reais, verdadeiros e genuínos de Jesus. Infelizmente, quando Jesus morreu e ressuscitou, nós tínhamos no nosso grupo, daquela multidão de mais de 5.000 pessoas que comiam junto com a gente da multiplicação dos pães, nós tínhamos somente 120 pessoas. Esses eram os discípulos reais e verdadeiros do meu Senhor. Esses são os que verdadeiramente se comprometeram em dar testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E digo mais, quando nós vimos Tiago, o irmão do Senhor, sendo decapitado pelo Império Romano, aquilo nos abalou, mas também nos fortaleceu, fazendo com que nós cada vez mais acreditássemos que estávamos no caminho certo, de que o nosso rei não morreu em vão, de que ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, aguardando por todos os outros, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações,
Amém. Eu estava sentado e ao chamar-me, Jesus me forçou a me colocar de pé diante dele. Quando ele disse: ei, você, segue-me, naquele momento, Jesus, ele fez com que eu me colocasse de pé diante dele, pronto para servir. Desta maneira, ele tem elevado muitos homens, ainda nos dias de hoje, pois em Cristo os homens se levantam para uma novidade de vida, para um tipo especial de dignidade. Se a sua vida você acha que ela é indigna, se você está pensando em desistir de tudo, Jesus te dá dignidade. Jesus te coloca de pé. Jesus te chama, segue, e Ele quer transformar o seu coração. Nos meus escritos você vai encontrar que Jesus falou o seguinte: o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Eu era desses. Eu estava ali. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu estava caminhando para a morte, mas o Senhor me resgatou. Eu não tinha luz, mas a luz do Senhor brilhou sobre mim. Eu não tinha paz, mas a paz de Jesus me alcançou. Eu não tinha mais esperança, mas Jesus renovou a minha esperança. Ainda, para a gente poder encerrar essa fala, algo me chamou a atenção aquele dia na minha casa, quando nós estávamos todos comendo, se divertindo, nos alegrando ali. Eu nunca havia sentido algo daquele jeito. Foi a melhor festa que eu já fiz na minha vida. Só que naquele dia apareceram os mestres da lei. E eles olhando pela janela, e aquilo mexeu comigo. Eles olhando pela janela da minha casa, eles chamaram alguns dos discípulos para perto da janela e perguntaram para eles: seu mestre come com publicanos e pecadores? Mas naquele momento, quando eu ia levantar, eu ia sair correndo para responder aqueles homens, o meu Senhor tomou as minhas dores. O meu Senhor tomou o meu lugar. E Ele disse para aqueles homens, naquele dia: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Meu Senhor tomou o meu lugar naquele dia. Naquele dia Ele mostrou para mim qual era a verdadeira função dele, o verdadeiro ministério dele aqui nessa terra, que era tomar as nossas dores, era levar sobre si o castigo que nos trazia a paz, era mostrar para nós que todo o nosso pecado, toda a nossa falha agora estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui sarado. E você também pode ser nesta noite. Você também pode ser sarado. Você também pode encontrar a cura para a sua alma. Jesus está te convidando também nesta noite. Ele está dizendo para você: vem, segue. Nós cantamos agora há pouco: procure Jesus, eu pude de paz encher.
encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Vamos louvar todos juntos com essa parte. De paz ele encheu meu coração. Quando chegou Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Meu estado. Você pode pensar, você sozinho vai conseguir sair disso. Não vai. Enquanto você não sentir a mão de Cristo segurando a sua e chamando ele, não vai. Tocou-me, Ele precisa tocar em você. Ele precisa tocar no seu coração como tocou no meu. de paz ele encheu meu coração. Para que você possa experimentar a paz que encheu o seu coração. Jesus me tocou, livrou Você vai sentir exatamente isso. da escuridão. Você vai sentir ele te livrando da escuridão para o seu maravilhoso. A Cristo A minha vida mudou. Eu me transformei. E tornei um versículo do Senhor. Você também pode, Ele pode te usar também. tenho achado. O Senhor te chamará nesta noite. Ele deseja tocar na sua vida, na sua mão, no seu coração e transformá-lo para a eternidade. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você deseja nessa noite atender ao toque de Jesus, ao chamado de Jesus na sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que entendeu essa mensagem e quer, como Mateus, como Levi, ter a sua vida transformada pelo Senhor, aceitando o século do Mestre. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesta noite que deseja seguir a Jesus, que deseja atender ao mandamento do Mestre? Tem alguém aqui nesta noite que deseja se reconciliar com o Senhor? Talvez você já tenha passado por uma igreja, talvez você já tenha sentido lá no passado Jesus no seu coração, mas por algum motivo você se afastou e hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Ele está te chamando novamente. Vem, segue-me. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe. Tem mais alguém aqui nesta noite que deseja que o Senhor cure as suas feridas, que o Senhor remova do seu coração as mazelas, aquilo que te impede de servi-lo melhor, de colocar a sua vida no altar dele, como eu tinha. Eu queria seguir a Jesus, mas algo me impedia. Mas quando o Senhor me tocou,
eu levantei, eu me coloquei à disposição do Senhor. Você que quer hoje se colocar à disposição do Senhor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que está sentindo o toque do Senhor nesta noite, quer se colocar de pé diante dele, dizendo: faça-me um discípulo de verdade, Senhor. Quero me tornar verdadeiramente um discípulo com a vida transformada. Levante a sua mão para orar com você hoje. Se não há, nós vamos orar neste momento. Logo após estaremos passando as nossas comunicações e encerrando assim o nosso culto desta noite. Esta é uma forma diferente de pregarmos o Evangelho de Cristo. Os irmãos me conhecem, eu sou o pastor Samuel. Mas é uma forma de mostrarmos para você que os discípulos de Jesus também eram pessoas como eu e você. Também passavam pelas mesmas dificuldades, as mesmas lutas que nós passamos. O que eu representei aqui é um teatro de uma vida que realmente teve um encontro com Jesus. Mas a mensagem que eu transmiti aqui é a mensagem verdadeira, que transforma, que liberta e que muda a vida de todo aquele que crê. Pai doce. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus de novo. Senhor bendito, eu sei, Pai, que aqui neste rebanho, no meio deste povo, nesta noite, existem pessoas que precisam, que carecem de ter um encontro pessoal com o Senhor. Pessoas, ó Deus, que precisam atender a este chamado. Pessoas que, como Levi, como Mateus, podem ter encontrado com o Senhor em diversos momentos, mas estão hesitantes, estão fugindo, têm medo de se colocar de pé diante do Senhor. Mas eu creio no poder do Senhor transformador, aquele olhar de ternura, aquele toque de amor, pode alcançar esses corações e essas vidas aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, pelo teu nome poderoso, pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, eu clamo por essas vidas que ainda não fizeram essa decisão ao teu lado, por essas vidas que ainda relutam em entregar seu coração ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço pela última vez que o Senhor faça no coração dessas pessoas, como o Senhor fez no coração de Mateus, como o Senhor fez no coração de Paulo, como o Senhor fez no meu coração, quando naquele dia o Senhor me chamou e eu me coloquei de pé na tua presença. Glória a Deus. Em nome de Jesus, fala, Senhor, a esses corações. É a minha oração. Amém. Amém. Amém.